Juízes, capítulo de número 12, versículos de 13 a 15, assim diz a palavra do Senhor. Depois dele, Abidom, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos, diga comigo, 40 filhos. Não é pouco não, hein? 40 filhos e 30 netos, fala comigo, 30 netos. Que montavam 70 jumentos, diga comigo, 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então, quantos filhos ele teve? 40 filhos, ele teve 30 netos e ele teve 70 jumentos. Ele liderou Israel durante 8 anos. Então, Abidom, filho de Iléu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Agora nós vamos ler um texto de Juízes, capítulo 13, versículo 24, primeiramente, que diz assim: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Como era o nome do menino? Sansão. Agora nós vamos ler um outro texto, Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 16. E assim diz a palavra do Senhor: chegando a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração nesse momento. Espírito Santo, nós lemos a Tua palavra e nessa noite queremos reverenciar o Teu nome. A Tua palavra é a nossa bússola, é o nosso manual, e é com ela que nós seguimos a nossa vida. Nessa noite, Senhor, abre os olhos de cada um de nós, prepara o nosso coração como boa terra, e que o Teu Espírito possa achar no nosso coração um lugar para transformar aquilo que precisa ser transformado, alinhar aquilo que precisa ser alinhado, para que possamos viver em plenitude tudo que o Espírito de Deus tem para nós. Derrama sobre a Tua igreja nessa noite, como o Senhor já tem derramado nesse culto. Espírito Santo, a Tua presença é real nesse lugar. Nós sentimos a Tua presença aqui e sabemos que o Senhor está aqui. Ó Deus, nós temos a plena certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele tem plena liberdade de nos convencer do nosso pecado, da justiça, do juízo, e alinhar todos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu o nome da mensagem, e na hora que Ele me deu o nome, eu fiquei meio preocupado. Mas como a gente é sensível à voz do Espírito Santo, até mesmo ao preparar um sermão e ao preparar a palavra que eu ia ministrar, eu sempre me preocupo até mesmo em ser fiel, inclusive no nome do sermão. E o nome do sermão dessa noite é Jumento ou Queixada de Jumento? Jumento ou queixada de jumento? E eu quero trazer um pano de fundo do livro de Juízes, dizendo que o livro de Juízes está situado entre a conquista de Canaã, narrada por Josué, e o início da monarquia de Israel, ali em 1 Samuel. Então, nesse espaço de tempo é quando os juízes entram em cena. Ele cobre aproximadamente cerca de 300 anos da história do povo de Israel e mostra um ciclo constante
e vicioso, infidelidade, opressão, clamor e libertação. Era um ciclo. Eles eram infiéis, eram oprimidos, clamavam e Deus os libertava. Nesse período de Israel não tinha uma liderança centralizada em um homem. As tribos viviam de forma independente, mas Deus levantava juízes, líderes carismáticos, militares, espirituais, para libertar o povo dos seus inimigos. No pano de fundo do livro de Juízes, nós vemos instabilidade no meio do povo, instabilidade espiritual, instabilidade política, instabilidade social, uma forte influência da idolatria de povos vizinhos. E o interessante é que a ideia do livro nos passa que o povo se afastava de Deus, sofria consequências, clamava, era libertado, voltava a cair de novo e cometia o mesmo ciclo vicioso que estava no meio do povo. O livro nos mostra a fragilidade do homem, mas mostra a certeza de um Deus que cuida do seu povo, mesmo quando esse povo se afasta dele, e quando clama, e ele traz de volta pelo seu amor e pela sua graça. É interessante que o último versículo do livro de Juízes, ele diz que naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. Na época, o Espírito Santo não habitava permanentemente uma pessoa, mas ele vinha sobre pessoas específicas, e isso aconteceu com Gideão, isso aconteceu com Jefté, outro juiz, isso aconteceu com Eude, isso aconteceu com Sansão, por exemplo, mas ele vinha sobre essas pessoas, sobre o poder soberano de Deus, porque era Deus quem levantava cada um dos juízes. Os juízes não vinham de famílias importantes, famílias conceituadas, mas eles vinham de lugares improváveis, como por exemplo Jefté, que foi juiz e era filho de uma prostituta. Como Gideão, que era o menor da sua família, da menor das tribos. Como Eude, que era canhoto, e os canhotos na época eram improváveis. Então eu começo essa mensagem dizendo para você que se você se considera o mais improvável dos improváveis, você está no lugar correto. Porque os homens podem duvidar do que Deus tem para a sua vida. A sociedade pode te colocar para baixo, dizendo que você não é capaz de cumprir o plano que Deus colocou para você. Pode tudo estar ao contrário ao seu redor, e você não enxergar um ponto sequer que possa te dar direção de que você pode resolver alguma coisa. Mas se Deus te chamou, Ele te capacita, e se Ele te capacita, você pode ter certeza que Ele vai te levar no lugar aonde Ele precisa que você esteja. Assim como juízes lá atrás eram levantados de pessoas improváveis, de famílias improváveis, de situações improváveis. Talvez você veio de uma família disfuncional, onde não houve a presença do pai e da mãe. Você veio de um contexto de adultério. Talvez você veio de uma situação que você nunca na vida pode se sentir capaz de cuidar de alguém. Mas quando Deus levanta uma pessoa, é certo que esta pessoa vai ser sustentada por Ele. Deus vai te levar para os lugares que Ele precisa que você vá, independente se você é provável ou improvável. O que mais é belo na história bíblica é que Deus pega pessoas improváveis, como pescadores, para se tornarem discípulos de Jesus. Ele usa juízes que são improváveis para julgar a causa do povo de Israel. Ele usa pessoas que vêm de contexto familiar disfuncional para fazer dessas pessoas grandes líderes. Então eu não estou vendo aqui na igreja hoje ninguém que tem capacidade de se tornar por si mesmo um líder.
a começar de mim. Mas o que eu estou vendo aqui é um monte de gente improvável que estava condenado ao inferno antes de conhecer a Jesus Cristo, mas foi alcançado pela graça de Deus, e Deus te escolheu do ventre da sua mãe para te colocar num projeto que você não era capaz de viver. Então, como nós entendemos isso? É que nós fomos salvos pela graça de Deus, não há mérito algum em nós, fomos alcançados pela graça e podemos viver pela graça, porque nós temos a certeza que Jesus na cruz do Calvário carregou sobre ele todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, todas as enfermidades foi sobre Jesus, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós carregávamos estava sobre ele. Ele carregou tudo para que eu e você se tornássemos livres. Então você e eu somos livres, porque fomos alcançados por um amor de um Deus que nos libertou dos nossos pecados. E isso não tem a ver com mérito seu, tem a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora eu vou te falar uma coisa. Ele chama os improváveis, capacita os improváveis, mas você tem o poder de escolha para saber como você vai viver o propósito que Deus tem para você. Se você tivesse a oportunidade de escolher entre uma vida de segurança, paz, prosperidade na sua casa, com uma geração abençoada, ou uma vida de aventura, cheia de riscos, a qual você escolheria? É sobre isso, é exatamente sobre isso que a Bíblia nos fala, quando fala de Abidom e Sansão. A vida é feita de escolhas. Escolhas têm a ver com o desejo de plantar. Porque a lei da semeadura, irmãos, e as escolhas da vida andam juntas. Elas são amigas inseparáveis, a lei da semeadura e as escolhas da vida. Por isso o homem passa a ser aquilo que ele passa a escolher. As suas escolhas vão dizer lá na frente o que você plantou. E aí você vai poder dizer se escolheu jumento ou queixada de jumento. E por que isso, pastor? Jumento ou queixada de jumento? Juízes 12, versículos 13 a 15, eu vou ler novamente, vai dizer o seguinte. Depois dele, Abidom, filho de Léu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Léu, morreu e foi sepultado em Piratom, terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. O que eu aprendo com Abidom? Abidom escolheu servir a Deus e colheu o fruto duradouro dentro da sua descendência. A sua descendência foi abençoada e a sua vida foi marcada por paz e por segurança. O nome Abidom significa servo ou aquele que serve. Abidom foi o 11º juiz de Israel e ele julgou as causas de Israel por 8 anos. Ele era filho de Léu, porque o nome Léu no hebraico significa alegria. Então alguém que é filho da alegria serve os outros. Alguém que é filho da alegria sente no coração o desejo de cuidar de pessoas, de amar pessoas. Então Abidom, ele era filho de Léu e ele nasceu numa cidade chamada Piratom, que é conhecida dentro da tribo de Efraim como uma cidade fiel. Uma cidade que gerava pessoas fiéis. Ele reinou. Durante o período que ele reinou de paz, teve paz e prosperidade sobre o povo de Israel. Ou seja, Abidom, no livro de Juízes, a Bíblia fala dele em 3 versículos, versículos 13, 14 e 15, e a história dele acaba ali, no sentido de palavra ali. Mas aquilo que ele deixou nos remete à seguinte questão. Naquela época, um jumento era um sinal de prosperidade na vida de um rei, na vida de um juiz.
O jumento era sinal de que eles tinham posses e prosperidade. Agora a Bíblia deixa bem claro que aquele homem teve 40 filhos. Eu acho que ninguém aqui tem 40 filhos. E ele teve 30 netos. 40 mais 30, 70. E no final ele teve 70 jumentos também. Ou seja, os seus filhos não tiveram falta de nada e os seus netos também não tiveram falta de nada. Isso tudo porque Abidom foi alguém que serviu Israel e teve um coração fiel ao Senhor. Os 70 jumentos aponta para uma posição de destaque. Naquela época não era qualquer um que tinha 70 jumentos. Não faltou nada para a sua família. A prova que um juiz agradava a Deus era a sua descendência, com posses, e o estado na qual a nação de Israel se encontrava. Quando um juiz prosperava, era sinal que o povo também prosperava. Então, escolher a fidelidade é plantar um legado para uma geração. Deus está abrindo portas aqui nesta noite, de abundância e paz, sobre casas que têm se posicionado em fidelidade ao Senhor, que muitas vezes não têm visto aos olhos naturais os milagres acontecer, a prosperidade chegar, mas que já tem plantado durante muito tempo no mundo espiritual, e Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. E quando você é fiel na terra, Deus, Ele reconhece a sua fidelidade. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite: continue fiel, continue renunciando o mundo, continue renunciando o pecado, continue renunciando à zona de conforto por amor a Deus e por amor a Cristo. Porque quanto mais você for fiel ao Senhor, talvez você não veja a fidelidade, a prosperidade na sua vida, mas os seus filhos e os seus netos vão ser prósperos, porque você pagou um preço. Abidom escolheu a fidelidade, Abidom escolheu ser fiel, e no final não faltou jumento para ninguém da família dele. Eu tenho plena certeza que tem pessoas aqui que têm pago um alto preço por servir a Cristo e por servir essa casa. Eles abrem mão de escolher as suas coisas para escolher as coisas de Jesus. Eles abrem mão do seu descanso para cuidar de gente, para amar pessoas nas suas células. Homens e mulheres que eu vou dizer aqui, não são dignos desse mundo, esse mundo não é digno deles, porque eles carregam uma unção tão linda dentro do coração deles, que muitas vezes eles não são vistos, mas nas madrugadas o Espírito Santo os visita. Homens e mulheres que esse mundo muitas vezes desprezou, mas que Deus no alto céus guardou para esta época e para esse tempo. Pastor, eu não consigo enxergar onde Deus quer me levar. Não tem problema, continua fiel, porque não vai faltar nada para os seus filhos e não vai faltar nada para os seus netos. Abidom era fiel ao Senhor, e todos os seus filhos e todos os seus netos desfrutaram da sua fidelidade. Mas depois dele lá em Israel, apareceu um outro juiz. E esse juiz muito mais conhecido do que Abidom. Enquanto Abidom só fala ali 3 versículos, só no livro de Juízes tem mais de capítulos falando desse personagem, que tanto você conhece. Sansão, o homem que escolheu a queixada de jumentos. Juízes 13, 24 vai dizer que depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão, que significa filho do sol, ou iluminado. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão foi o 12º juiz de Israel, ele era da tribo de Dan. E Deus tinha um chamado especial para Sansão.
como eu já falei agora há pouco, todos os juízes eram levantados por Deus. Mas Sansão recebeu do Senhor um chamado especial. Ele era consagrado como nazireu. Ele era treinado espiritualmente por um poder sobrenatural, nunca visto naquela época. Ele recebeu uma força sobre-humana. Ele conhecia o que Deus tinha para a sua vida. E ele sabia o que podia e o que não podia fazer, porque desde o início Deus deixou bem claro para os pais de Sansão o que ele deveria fazer. Sansão recebeu um poder sobrenatural e o Espírito Santo se apossava de Sansão. Mas olha o que diz lá em Juízes 14, versículos de 5 a 9. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Uma mulher que não era do povo de Israel. Era dos filisteus, uma filisteia de Tímina. A Bíblia diz que ele foi conversar com aquela mulher. E algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. E quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então Sansão recebeu um poder sobrenatural sobre ele. Uma unção sobrenatural sobre ele. Mas o nazireu não podia tocar e comer mel dentro de um animal que estava morto. E ele foi lá, pegou o mel de dentro do leão morto, comeu, se lambuzou e depois ele levou para os seus pais comerem. E o que eu aprendo com isso? E aqui que é um dos cernes da mensagem dessa noite. Eu posso ter a unção, o Espírito Santo pode descer sobre mim, eu posso ser aquele que é usado, posso ter dom de língua, dom de profecia, posso pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado, posso expulsar demônio, mas se eu resolver ser aquele que desobedece um mandamento de Deus, Deus não vai se agradar em nada do que eu vou fazer. Sansão desobedeceu ao casar com uma mulher da Filisteia, dos filisteus. Ele não podia tocar em animal morto e ele tocou. Ele comeu mel de um enxame que estava num leão. Ou seja, ele desobedeceu o mandamento do Senhor sobre os nazireus. E era como se ele dissesse: já que eu tenho todo esse poder, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Ele sabia que ele não podia, mas ele fazia. Pastor, mas ele só casou com a mulher, mas Deus já havia falado para não fazer isso. Para piorar a situação, Juízes 16, de 1 a 4, vai dizer o seguinte: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme na porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Sansão casou com uma mulher filisteia, tomou mel de dentro da barriga de um leão morto,
deu mel para os seus pais, ou seja, levou outros a pecar também, escondido, achando que porque ele tinha, o Espírito Santo se apossava dele, estava tudo certo. Depois ele vai, se encontra com a prostituta, fica com ela a noite toda e depois sai e quebra portões e faz de tudo ali. E vai embora. E era como se ele achasse que porque ele recebia o Espírito Santo sobre ele poderia escolher errado sempre. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui, o sentimento que eu tive nessa madrugada orando. Quem é muito é dado, muito é cobrado. O céu tem alinhado muitas coisas dentro dessa casa. Muita gente aqui tem recebido unção de Deus, dons espirituais, tem sido usado em muitas áreas, tem sido usado na dom de cura, dom de milagres, profecia. A unção está vindo sobre nós, o Espírito Santo tem nos visitado, tem enchido esse lugar da presença, pessoas têm se convertido, e está tudo bem. Mas nós não temos o direito de escolher errado. Nós não podemos continuar escolhendo errado. Sansão, ele recebeu o Espírito Santo, mas as suas escolhas eram escolhas erradas. Nós não podemos continuar dentro da nossa casa aceitando práticas que são contrárias à voz de Deus. Nós não podemos continuar vindo para a igreja, recebendo a unção do céu e chegando em casa, colocando dentro da nossa casa coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Nós não podemos vir para a igreja, receber dons espirituais, ser usado pelo Espírito Santo, colocando a mão em pessoas e elas serem curadas, mas dentro da nossa casa nós continuamos falando palavras torpes que envergonham o nome do Senhor. Nós não podemos chegar na igreja, receber a palavra, receber direcionamento do céu, ver os milagres do Senhor acontecer conosco, mas na nossa vida diária não haver uma vida de santificação e renúncia. O Espírito Santo, ele quer trazer para nós um tempo de prosperidade, de paz, aonde a glória de Deus habita, e nós podemos viver isso, mas nós escolhemos, se nós queremos viver com a unção de Deus, com o poder de Deus, com os milagres de Deus, mas em paz, com a nossa geração abençoada, com prosperidade dentro da nossa casa, cheia do poder de Deus, ou se nós escolhemos receber toda essa unção e viver com queixada de jumento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O Senhor está nos levando para um lugar de maturidade. Nós não mais vamos negociar uma unção que o céu deu para nós. Eu não estou aqui discutindo que a unção que Sansão tinha vinha de Deus. Isso a Bíblia fala, né, Gia? Nós não precisamos discutir isso. A Bíblia está falando que Sansão recebia a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo se apossava dele. Mas isso não significa que Deus aprovava as decisões e as escolhas de Sansão, que eram completamente contrárias ao plano de Deus. Ou você acha que Deus ia aprovar um homem usado por Deus dormir com uma prostituta? Então Sansão viveu atos imorais que Deus não se agradava. Casou com a mulher de Tímina, encontrou uma prostituta e foi dormir com ela, e no final das contas encontrou Dalila. Ou seja, as escolhas de Sansão não eram pautadas na escritura, na palavra, naquilo que Deus falou com ele. As escolhas de Sansão eram pautadas nos seus desejos. E muitos hoje estão se perdendo dentro das igrejas, têm se perdendo no mundo todo, porque escolhe sempre o desejo, escolhe sempre o que quer, o desejo da raiva, o desejo sexual, o desejo isso, o desejo daquilo, de coisas que não agradam o coração de Deus. É por isso que nós temos que fazer jejum mesmo. É por isso que nós temos que nos quebrantar mesmo. É por isso que nós precisamos renunciar ao nosso eu. É por isso que nós precisamos orar de joelho, pedir perdão ao Senhor. É por isso que nós precisamos nos humilhar, dizer: Senhor, eu não posso mais aceitar, escolher errado.
Eu estou falando de escolhas ilícitas, mas também vou falar de escolhas lícitas. Quantas escolhas nós temos na vida, até mesmo para escolher um trabalho, uma profissão, escolher algo que Deus já falou que não é para nós, e nós queremos continuar naquele caminho, que Deus falou, olha, não é aí que eu te quero. Pastor, mas eu vou ganhar dinheiro aqui, mas foi isso que Deus pediu para você fazer? Sansão, ele era apossado, o Espírito Santo se apossava dele, e mesmo cheio do Espírito Santo, Sansão fazia coisas absurdas. Interessante que em Juízes 15, ele, depois de ter encontrado Dalila, a Bíblia diz assim, quando Juízes 15, 14 a 16, quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando uma carcaça de jumento, ou uma queixada de jumento fresca, em algumas traduções diz, ele pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. E aí Sansão adorou a Deus, né? Não, ele disse, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumentos matei 1000 homens. Fui eu que fiz isso. E isso tudo porque Sansão começou a flertar com aquilo que Deus falou para ele. Guarda os segredos que Deus te deu. Não fala para as pessoas coisas que Deus não mandou você falar. Não é para qualquer um que você deve abrir segredos do céu, segredos do seu coração que Deus te deu. Aprende a passar um zíper na boca para não falar coisas que Deus falou com você, mas não falou com outro. Aprende que muitas vezes o silêncio é o melhor lugar para ser sábio. Quando eu estou em silêncio, talvez é a hora que Deus está preparando todo o ambiente. Aí você vai e fala antes da hora. Quem tem filho que é mais ou menos ansioso aqui sabe. Você fala assim, ó, sábado nós vamos passear no parquinho. É segunda-feira, já está querendo ir. O interessante é que Sansão, mais uma vez, desobedeceu a Deus. Tocou na queixada de jumento fresca. E o nazireu não podia tocar, certo? Em queixada fresca nenhuma, porque era um animal morto e o nazireu não podia tocar. E o que o Sansão fez? Foi pegar a queixada. Ele já estava cheio do espírito, ele não precisava de queixada coisa nenhuma. Mas ele foi pegar a queixada. E com a queixada de jumento ele matou os 1000 homens e depois falou, olha o que eu fiz. Com a queixada de jumentos matei 1000 homens. Sansão mais uma vez desobedeceu a Deus. Tocou numa queixada de jumento fresca. Ele tinha o Espírito do Senhor, mas quis usar a queixada. E quantos que têm o Espírito do Senhor estão correndo atrás de queixada? O Espírito Santo está sobre você, sobre a sua casa, sobre sua família. Ele discerne as coisas para você, ele mostra o caminho. E por que você precisa ir ler horóscopo ou procurar algum dessas profetadas que tem por aí? Você já tem o Espírito Santo está falando com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui dentro, que têm decisões para serem tomadas, mas o Espírito Santo vai te direcionar para você tomar a decisão certa e parar de escolher errado. O que eu aprendo aqui? É que Deus pode usar você poderosamente, mas as suas escolhas erradas e autodependência pode te custar uma vida cheia de problemas que você mesmo causou. Quantos problemas que nós causamos para nós,
para a nossa família, para os nossos filhos, por uma escolha errada que nós fazemos. Sansão, diferente de Abidom, não tinha filhos, não tinha netos, não tinha paz, não tinha felicidade, ele não tinha jumentos. Sansão poderia ter tido uma vida diferente, próspera, fiel, com o Espírito Santo, mas ele preferiu a queixada de jumento e o desejo por mulheres de outras nações. Sansão preferiu a queixada morta do jumento do que o jumento todo como sinal de bênção. Pastor, mas o Sansão matou leão. O Sansão se vingou do seu sogro com as 300 raposas, ele pôs fogo na cauda delas. Pastor, ele matou 1000 homens com a sua queixada. Ele foi atrás de uma prostituta, arrancou um portão com um homem forte. Mas o final de quem escolhe coisa errada é no colo de alguém que não vai guardar a sua vida. Sansão foi parar no colo de Dalila. Ele se envolveu com uma outra mulher. E Dalila tinha contato com os filisteus. O inimigo de Deus, ele é mestre em enganar pessoas com a sua sagacidade. Sansão foi atraído por uma beleza exterior, foi atraído pelos seus desejos e pelos seus olhos. Ficou flertando, ela perguntando: qual é o seu segredo? Por que você é tão forte assim? Primeiro ele falou que era por conta de umas cordas, depois ele falou que era por conta de cordas novas, a segunda vez ali ficou naquele negócio e ele matava todo mundo e tal, só que ele estava flertando com o pecado e flertando com a desobediência. Na terceira vez, a Dalila usou uma tática infalível, a tática da chantagem. Eu vou ler o texto, Juízes 16, de 15 a 19. Diz assim: então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba. E não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Eu não vou falar que tem mulher na igreja que faz isso. Você não me ama? Por que você não faz isso para mim? Ou homem também, né? Chantagem. Ah, você disse que me ama tanto, mas não pôs a comida no meu prato hoje. Ah, você disse que me ama tanto, mas não deixa eu comprar uma sandália de R$500. Você disse que me ama tanto, mas você me ama tanto, mas você não me leva para aquela viagem dos sonhos no meio de uma situação financeira adversa. Que Deus te abençoe, que você vá para grandes lugares, que você compre o que Deus colocou no seu coração aí. Mas no meio de uma casa de cristão não tem espaço para chantagem. Nós não conseguimos nada com chantagem. Nós precisamos fazer da nossa casa um lar de paz, de prosperidade e de princípios bíblicos. O seu filho está olhando para as suas decisões. O seu filho está olhando para as suas escolhas. E se o seu filho olhar para você hoje, dentro da sua casa, o que o seu filho tem aprendido com você? Versículo 17 diz: por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o meu cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo.
Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar suas 7 tranças do cabelo. Foi um homem que cortou, viu, as tranças do cabelo de Sansão. Não foi Dalila, não. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força se deixou. Cuidado. As escolhas que nós fazemos, a primeira vez pode não dar nada, a segunda pode só dar um probleminha aqui, mas a terceira pode ter um caso muito mais sério. Sansão poderia ter tido uma vida extremamente abençoada, com o poder de Deus sobre a sua vida e sobre a sua geração. Mas o final da sua vida é triste. Sansão foi capturado pelos filisteus. Os filisteus pegaram e furaram os seus 2 olhos. Sansão foi humilhado e era usado como palhaço para entreter a festa dos filisteus para um deus pagão. Ele virou chacota diante da festa de Dagon. As escolhas e o que Sansão plantou durante a sua vida serve de alerta para nós, que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Porque as nossas escolhas, muitas vezes não são alinhadas com as escolhas do que Deus tem para nós. Juízes 16, 27 a 31, diz o seguinte: homens e mulheres lotavam o templo. Agora você imagina isso aqui. Aquele homem que era cheio do poder de Deus, que o Espírito Santo apossava dele. Aquele homem virou entre aspas, um palhaço na mão de um povo pagão. Furaram os olhos dele. Levaram ele para dentro de um templo, que era a festa de Dagon. E aquele templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Veja que coisa linda, né? Deus sempre dá oportunidade para um homem de Deus se arrepender. Deus sempre dá uma última chance para a gente poder alinhar o caminho que Deus tem para nós. Sansão estava com seus olhos furados. Sansão estava ali como alguém que estava sendo zombado ali. Mas ele orou. E nesses textos todos que eu li para você, sempre que o Espírito Santo apossava Sansão, Sansão nunca falava: olha, foi o Senhor que fez por mim. Mas depois que ele foi pego pelos filisteus, foi colocado como chacota, e os seus olhos foram furados, ele lembrou quem o chamou. A Bíblia diz: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais os templos se firmavam. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Sansão, no seu último suspiro, entendeu que havia um Deus soberano sobre a sua vida. Ele se arrependeu, foi salvo, está na galeria dos heróis da fé.
mas não desfrutou de uma vida na terra em sua plenitude. Enquanto Abdom desfrutou de paz e segurança, desfrutou dos jumentos, dos 40 filhos, dos 30 netos, o que sobrou para Sansão em sua desobediência foi a queixada do jumento. Nossa vida é feita de escolhas. Escolhas essas que são um plantio para a colheita. Você pode ser salvo, mas pode não desfrutar na terra do que Deus tem para você. Agora você escolhe, ou jumento, ou queixada de jumento. O que você escolhe vai determinar o que os seus filhos e os seus netos vão viver até a vinda do Senhor. Viver em obediência, viver uma geração abençoada, ou viver em desobediência, escolhendo errado, mesmo recebendo do Espírito Santo dentro da casa dele. Morrer sozinho, sem uma geração e sem um legado. Enquanto Abdom teve 40 filhos, 30 netos e 70 jumentos, Sansão não teve filhos, não teve netos e não viu a sua descendência prosperar. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E hoje eu ainda falei para minha esposa que quando eu recebo uma mensagem dessa para eu transmitir para a igreja, a primeira coisa que a gente quer fazer é fugir desse lugar. Porque são mensagens que muitas vezes vai nos confrontar. Mas a verdade é que tanto você quanto eu temos a oportunidade de sair daqui e fazermos a escolha certa. Pessoal do louvor, por favor. Até para o louvor escolher um louvor para essa noite, fica difícil, né? Mas é fácil quando nós precisamos depender do Espírito Santo até mesmo nas mínimas coisas. E aqui eu não estou dizendo que eles não dependem. O que eu estou dizendo é que nossas escolhas diz muito da onde nós precisamos estar. Talvez você tenha escolhas para tomar durante esta semana ainda. E você está procrastinando porque acha que talvez não é tempo de Deus fazer o que precisa fazer na sua vida. Talvez esse ano você fez escolhas que estão te custando caro. Se as suas escolhas foram feitas debaixo da vontade de Deus e você foi obediente, pode ter certeza que a sua geração vai desfrutar de um tempo sobrenatural sobre a sua casa. Mas se as suas escolhas foram pautadas em decisões humanas que Deus não direcionou, ainda há tempo de se arrepender e alinhar o projeto de Deus para a sua vida. O Espírito Santo, ele é especialista em nos colocar em lugares onde nós precisamos prantear. Nós precisamos chorar. Nós precisamos pedir socorro. O Espírito Santo vinha sobre Sansão. Mas em nenhum momento, até aquele templo onde os seus olhos estavam furados, Sansão reconheceu que era Deus que precisava ser glorificado. Nós conhecemos muito a história de Sansão. E aqui longe de mim, tirar dele o que ele carregou de belo. Mas o nosso papel é aprender com os erros dos homens da Bíblia, para que nós também não venhamos a cair nos mesmos erros. Nessa noite, talvez, pode parecer difícil você ouvir esse tipo de mensagem. Mas não olhe para aquilo que eu estou te entregando. Olhe para aquilo que Deus está falando com você. Queria te convidar nessa noite, se você precisa alinhar os seus planos diante do Senhor,
essa noite é uma noite oportuna para isso. E se há alguém aqui no nosso meio, que até hoje tomou escolhas, fez escolhas, e essas escolhas só levaram ele para longe de Deus, ela para longe de Deus, e ela precisa falar assim: eu quero ter uma experiência com Jesus e entregar minha vida a Ele, porque eu cansei de fazer escolhas erradas. Se existe alguém no nosso meio que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não teve uma experiência de entregar todo o seu ser a Deus, essa noite, Deus está te dando a oportunidade de você escolher o melhor caminho, que é o caminho de Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus, não confessou Jesus, viveu a vida toda escolhendo errado, mas que resolve nessa noite falar: Senhor, escolhe no meu lugar. Eu quero entregar minha vida a Ti, para que eu não venha errar mais. Tem alguém no nosso meio, nessa noite, que quer aceitar Jesus e escolher Jesus como seu suficiente Salvador? Existe alguém?